Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Perigo. Barragens d'água em Viamão, Cachoeira e Pelotas oferecem risco à população gaúcha. Nossos repórteres mostram que órgãos federais apontam possibilidade de rompimento e falta de plano de evacuação para quem vive próximo. O Rio Grande do Sul mantém quase metade das represas do país. No Dia da Visibilidade Trans, a ação da Prefeitura de Porto Alegre oferece vagas de trabalho voltadas para público LGBT. Mulher armada é flagrada assaltando lotação na capital. Ventos de 70 quilômetros horários causam destruição em Campo Bom. Confira a previsão completa do tempo. E ainda, conheça o haitiano que superou a dificuldade da língua, passou no vestibular e vai cursar Relações Internacionais na URGS. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O Brasil e o mundo acompanham o caso de Brumadinho, onde até agora a Defesa Civil de Minas Gerais confirma que 65 pessoas morreram após o rompimento da barragem de Rejeitos. Quase 300 pessoas estão desaparecidas. Tudo por causa da negligência humana. Pois bem, com o intuito de chamar a atenção para o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, estado com quase metade das represas do país, nossos repórteres mostram agora que 2 das 45 barragens que preocupam a Agência Nacional de Águas estão em nosso território. Em outro estudo, o Ministério Público Federal destaca uma terceira barragem, aqui em Viamão, que também apresenta alto risco de rompimento. A reportagem é de Andrei Rosseto. O lago da maior barragem gaúcha cobre uma área do tamanho de 1.700 campos de futebol em Cachoeira do Sul. A estrutura tem pouco mais de 2 quilômetros de extensão. O reservatório de Capané não tem rejeitos e serve para irrigar plantações de arroz. A barragem, construída há 70 anos, tem um histórico de problemas, como infiltrações, por exemplo. No final de 2018, um estudo feito a pedido do Instituto Rio Grandense do Arroz identificou falhas na estabilidade da estrutura. O administrador já reduziu a capacidade do reservatório para evitar acidentes. 90% do nível da barragem é sempre bem abaixo dos 8. Ela termina a irrigação com 4 metros, 5 metros. E aí, todo o período de inverno, ela fica nesse nível bem baixo. Um outro problema aqui em Capané é a falta de um vertedouro. O equipamento controla o nível de água e evita que ela passe por cima da barragem, que tem 7 metros de largura. Esse é justamente um dos maiores perigos quando há excesso de chuva. A ideia é de se fazer um projeto técnico para se construir um vertedouro e que aí dá mais segurança para a barragem. O IRGA se reuniu nesta terça-feira com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Um dos projetos é fazer um novo estudo e criar o plano de segurança da barragem de Capané. Esse investimento que tem 70 anos já proporcionou tantas coisas boas para o desenvolvimento da região, nós temos que garantir que ele siga, cumprindo as suas funções sociais e econômicas. A barragem de Santa Bárbara, em Pelotas, também apresenta risco de rompimento. Mantida pelo Serviço Autônomo de Saneamento, ela controla cheias e abastece a cidade. De acordo com a Prefeitura, a manutenção está em dia. Uma barragem que tem 50 anos e está dentro de uma zona urbana, então ela sempre tem um elevado risco por conta disso. Mas eu repito, nós estamos fazendo todas as manutenções, nós temos uma equipe de manutenção na barragem. Das 24 mil barragens do país, 10 mil estão no Rio Grande do Sul. Esta, em Viamão, fica em um assentamento do MST, mas é de responsabilidade do Instituto Nacional de Reforma Agrária. A estrutura não está no relatório da ANA, mas preocupa o Ministério Público Estadual e já foi alvo de inquérito. O INCRA disse que ainda aguarda o relatório de uma vistoria realizada em 2017 para saber o potencial de dano em caso de rompimento e tenta contratar uma empresa para fazer uma inspeção de segurança. Ela tem um volume de 18 milhões de metros cúbicos de água, que é superior, inclusive, ao volume que transbordou na barragem de Brumadinho. E é uma barragem que
em ela rompendo eventualmente, ela pode ocasionar um grande dano não só ao meio ambiente, mas a vidas também humanas, né? Tendo um potencial para atingir a zona norte da cidade de Porto Alegre, inclusive. Portanto, fica o alerta. Ministério Público Estadual, com a responsabilidade do Ministério Público Estadual, Agência Nacional das Águas, com a responsabilidade da ANA, estão fazendo um alerta para situações de risco no Rio Grande do Sul. O pior, não há plano de evacuação em alguma dessas áreas, colocando a população que vive no entorno em absoluto risco caso haja algum problema. A gente torce para que não exista nenhum problema, mas a gente tem que se precaver numa hora como essa. Então, as autoridades gaúchas e federais estão avisadas. Precisa haver um plano de contingenciamento, precisa haver um plano de evacuação. Para que a gente não tenha nenhum risco de tragédia, precisam existir novas obras. Para isso, é só investir o dinheiro que existe, né? A gente sabe que existe dinheiro sobrando nesse país para muita coisa que eles querem sem necessidade. Isso é necessário. Isso são vidas humanas que estão correndo risco. Portanto, mexam-se políticos gaúchos e em nível federal também. A gente aguarda. Estão todos muito bem avisados por órgãos que têm credibilidade, como o Ministério Público Estadual e a Agência Nacional das Águas. Aqui em Porto Alegre, segue a violência nossa de cada dia. Está operando com restrição a linha de ônibus 283, que faz a linha Ipanema-Cavalhada. Em vez de ir até o fim da linha, os ônibus seguem até a Avenida Orleans para pegar os passageiros na parada próxima ao 8º Esquadrão de Cavalaria. Dali, retornam para o sentido centro. Não há previsão para que o serviço seja retomado. Isso tudo porque no final da tarde de ontem, criminosos incendiaram um ônibus da linha. 4 homens armados chegaram em um carro, obrigaram o motorista e cobrador a descer e jogaram combustível para queimar o veículo. Não havia passageiros, ninguém ficou ferido, ainda bem. Mas o motivo, eles querem marcar o território. É a maldita disputa pelo tráfico de drogas na zona sul de Porto Alegre. Daqui a pouco, mulher armada é flagrada assaltando lotação na capital. Já já, todos os detalhes desse assalto, você vê aí as imagens do que aconteceu. Mulher armada, a pessoa acha que a mulherada não está fazendo assalto, tá ali, ó. Também ela cometendo o seu crime. Em instantes, mais informações a respeito desse caso. Hoje é o dia da visibilidade trans. Um momento para refletir sobre essa parcela da sociedade que, marginalizada, se torna invisível em disputas de emprego. Por isso, desde 2017, a Prefeitura realiza uma mobilização com vagas voltadas para esse público. 37 anos de vida. Por apenas 3 meses, trabalhou em um emprego formal. A gente já sente uma rejeição já no processo de seleção. 28 anos, estudante da Universidade Federal. O último emprego foi antes da mudança de gênero nos documentos. Difícil ter uma vida minimamente normal, porque tu sente todo o sistema te empurrando para fora, assim. Invisíveis. É assim que travestis e transexuais se sentem no mercado de trabalho. A falta de oportunidade tem outra consequência além do desemprego. 90% dos transexuais e travestis do Brasil recorreu à prostituição pelo menos uma vez na vida para conseguir pagar as contas e sobreviver. E esse é um ciclo cruel, porque estigmatiza e gera ainda mais preconceito. E foi pensando em um primeiro passo para quebrar esse ciclo que a Prefeitura de Porto Alegre realiza uma espécie de mutirão de empregos para essa população. Esse é o 3º ano da mobilização, que acontece sempre em 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans. A prostituição ela pode sim ser combatida com a inclusão da população dentro da sala de aula, dentro do mercado de trabalho, e que nós possamos levar isso para as empresas, para os educadores. 4 empresas oferecem 70 vagas voltadas para estes profissionais escanteados nos empregos formais. Mas o preconceito não é só no mercado de trabalho. Na infância ou na juventude é que a marginalização começa. O resultado é que 75% dos LGBTQI+, não têm ensino médio e assim ficam para trás na qualificação.
Estamos oportunizando que esse grupo de pessoas transexuais possam, além de se inserir no mercado de trabalho, possam se capacitar. O mutirão de hoje ajuda e dá esperança a essas pessoas. Mas, acima de tudo, elas esperam que não seja mais necessária uma mobilização. Eu espero que lá na frente seja um processo simples. Eu deixei de lado, por enquanto, para poder ganhar a vida, né? Para tentar me levantar e depois seguir meu sonho. Pelo menos não pretendo desistir de ter uma vida normal, de ter minha formação e talvez constituir família com uma pessoa normal. Parabéns à Prefeitura, parabéns às 4 empresas que disponibilizaram vagas e que outras empresas também façam isso, né? Porque, afinal de contas, há uma necessidade, né, do mercado para também atender a esse grupo específico. Atenção, profissionais de telemarketing, 30 vagas de emprego estão sendo disponibilizadas em Cachoeirinha. As vagas são para trabalhar de segunda a sábado e aos domingos conforme escala. Os horários disponíveis são das 9 às 3, das 10 às 4 da tarde, das 3 da tarde às 9 da noite e das 5 da tarde às 11 da noite. É necessário ter experiência na área. Interessados devem encaminhar currículo para contato@madamerh.com.br com o assunto telemarketing. Mais informações no site www.madamerh.com.br. E agora uma história inspiradora. Um haitiano conseguiu a aprovação no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O vestibular da URGS não é fácil não, hein? Ele superou a dificuldade da língua, contando com a ajuda de uma professora para alcançar os objetivos. E, claro, sonha ainda em fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse é Netli Jean Jacques, de 30 anos, todo orgulhoso com a vaga que conquistou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Netli saiu do Haiti com destino ao Brasil em 2016. Com ele, trouxe a vontade de estudar e trabalhar. Agora vai cursar Relações Internacionais. O meu sonho é desenvolver os projetos para poder ajudar as pessoas através das ONGs, na verdade. Pode ser no Haiti, pode ser aqui, pode ser em outros países também. O meu sonho é poder desenvolver os projetos. O haitiano trabalha na segurança do Hospital Santa Casa. Começou no setor de higienização e foi promovido. E para conseguir chegar até aqui, contou com o apoio de uma professora muito especial. Fiquei muito feliz e aí nós tivemos longos papos para saber as expectativas dele. E também para dizer para ele como é importante estudar na Universidade Federal. Entrar na universidade foi possível graças ao programa de ingresso especial para pessoas em situação de refúgio da URGS, que começou em 2017. Esse ano foram 52 vagas disponibilizadas. O edital costuma ser lançado em outubro. Nele consta o tipo de seleção que será feita com cada candidato. Tudo depende do curso escolhido. Pode ser uma prova, uma entrevista ou até uma audição, como acontece com a dança, por exemplo. Depois de ser aprovado, o aluno é encaminhado ao programa Português para Estrangeiros, para entrar na universidade falando a língua fluentemente. Faz parte desse programa que o aluno, ao ingressar, primeiro ele fique vinculado a um programa de português para estrangeiros, que já tem uma tradição dentro da URGS, e ele faz então a prova do CELP-BRAS. O CELP-BRAS corresponde ao que seria um TOEFL, né, um NELI, o DELI espanhol, o TOEFL inglês. Netli é fluente em português, inglês, espanhol e francês, mas ele ainda quer mais. O próximo idioma, tomara que seja mandarim. Agora estou estudando para ver se eu consigo a fluência no idioma de mandarim. E se você acha que ele está com medo de não se enturmar, pode esquecer. Já faz parte até do grupo de WhatsApp do curso que ainda nem começou. E segue nessa caminhada em direção a um futuro cheio de realizações. Muito sucesso, muito sucesso. Se eu puder, eu vou estar na formatura dele dizendo, viu? Quem sabe um dia eu vou chegar num lugar e pedir para falar com o Neto e me perguntar quem é, eu vou dizer, a professora dele. Vai ter secretária, quem sabe um dia, né? Bacana demais, hein? Falando em estrangeiros,
O Internacional comunicou hoje que o atacante Paulo Guerreiro, peruano, vai poder jogar com a camisa colorada a partir do dia 5 de abril. O peruano vai começar a treinar com o Grupo Colorado já a partir da próxima terça-feira. Com isso, Paulo Guerreiro poderá jogar 3 jogos da primeira fase da Libertadores 2019. Ele também vai estar disponível para as fases finais do Gauchão, se o Inter, que não anda nada bem no Gauchão, chegar lá. Falando em Campeonato Gaúcho, o Grêmio fez bonito ontem na Arena. O Grêmio venceu o Juventude na estreia dos titulares em 2019. Jogando na Arena, Jael abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou na etapa final. Nos acréscimos, Maicon recebeu de Felipe Viseu e fez o terceiro gol gremista. O tricolor volta a campo na quinta-feira, outra vez em Porto Alegre, contra o São Luís, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Renato deve usar no máximo um time misto, também de olho na sequência do estadual. E este calor que não termina nunca, hein? Agora à tarde, em Picada Café, forte os ventos derrubaram 2 postes na cidade, lá na rua Encosta da Serra. Também em Picada Café, o vento derrubou parte de uma árvore sobre um carro e causou um acidente na BR-116 entre a cidade e Nova Petrópolis. Apesar do susto, o condutor sofreu, ainda bem, só ferimentos leves, já foi liberado ali o airbag que deu segurança no caso desse acidente aí. A gente volta em instantes com a previsão completa do tempo. Hoje a sensação térmica chegou aos 43, eu falei sim, 43 graus em Porto Alegre. Fortes ventos também causaram estragos na cidade de Campo Bom. Aqui na capital, outro assunto, uma mulher que assaltou uma lotação na zona sul da cidade. Olha a cara da bandida aí. Em instantes a gente volta com tudo isso e muito mais para você. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Glip, simplifique, é Glip. E Educação Adventista, muito além do ensino. Voltamos com a segunda edição em Porto Alegre, no bairro Restinga. A polícia procura por esta mulher que foi flagrada assaltando uma lotação no bairro. Olha só, todo mundo sabe que tem câmera de vídeo hoje nas lotações de Porto Alegre. Ela entra ali, tá bem visível o rosto dela. Entra a lotação com a mochila, puxa um revólver calibre 38, aponta para o motorista, pega o dinheiro dele, também os pertences dos passageiros. O flagrante foi feito na Edgar Pires de Castro, ali na rótula com a estrada Costa Gama, no bairro Restinga. A mulher ainda não foi presa, ela não foi devidamente identificada pela polícia, portanto, qualquer informação que possa ajudar a polícia, entre em contato pelos telefones 3288-8528 ou pelo celular e WhatsApp 984465874, tá aí na sua tela, 984465874 é o WhatsApp, sigilo garantido, né? E, por favor, né? Dá bem para identificar a figura dessa mulher que assaltou, então, lotação lá na Restinga. O dia foi de calor intenso no Rio Grande do Sul e esse forte aquecimento provocou temporal. As informações do tempo hoje com a Fernanda Ponciano. Fernanda, tivemos estragos grandes registrados em Campo Bom. Boa noite. Boa noite, Felipe. Pois é, por lá os ventos chegaram a 70 km por hora. Por volta das 4h30 da tarde, parte do telhado do restaurante das piscinas do Clube 15 de Novembro foi arrancado com a força do temporal. Foi um grande susto, mas por sorte foram só danos materiais e ninguém se feriu. Nesta quarta-feira, a massa de ar quente continua sob o estado. Pode ocorrer temporal isolado nas áreas sul e nordeste. A mínima é de 23 graus em Santa Rosa e máxima de 37 em Uruguaiana. Até o fim da semana, segue o abafamento. Em Porto Alegre,
A temperatura fica próxima dos 40 graus. Segue o calorão com possibilidade de temporal isolado. No final de semana, a chuva deve chegar e isso vai amenizar o abafamento. Agora aqui, 29 graus, ainda está bem quente, Felipe. Imagino. Essa é a hora que ficar no ar-condicionado é bom. Tchau, Fernanda. Obrigado a você. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino.